Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. E você já parou para pensar que o grande número de cesarianas no Brasil tem um significado? Que tanto os profissionais, as mulheres, as famílias, como o próprio sistema público de saúde não questionam mais a possibilidade da gestante ter um parto mais humano. O Brasil é campeão mundial de cesarianas e não deve se orgulhar disso. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa nacional de cirurgias é de 52,2%, bem distante da porcentagem indicada pela Organização Mundial da Saúde para partos com intervenções cirúrgicas, que é de até 15%. O filme O Renascimento do Parto mostra a grave realidade obstétrica no mundo, que prioriza a cesariana e a decisão do médico. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todas as pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Esse modelo que nós criamos, centrado na figura do médico, na patologia, centrado nos hospitais, é um modelo que deu o que tinha que dar. No início da minha atuação, nos acompanhamentos dos partos que eu estava, percebi que muita gestante queria ter um parto normal, mas tinha escolhido mal, talvez o profissional que estava acompanhando, e acabavam tendo cesarianas desnecessárias, ou elas tinham um parto normal com muitas intervenções que hoje eu sei que são desnecessárias também. Então me deu aquele incômodo, né, de pensar o que está acontecendo, assim, que elas não estão conseguindo ter uma boa experiência de parto. E a gente vai estudando, vai se aprofundando e vê que existem coisas muito erradas nessa indústria, né? Na verdade, hoje é uma indústria do nascimento. E acabei sentindo essa necessidade de fazer um material com informação de qualidade. O ator principal do parto tornou-se médico, homem. O produto desse nascimento é o bebê. E a mulher é um subproduto secundário. Eu achava que eu tinha algum defeito, que eu nunca ia conseguir ter um parto normal. Acontece que elas são desencorajadas pelos profissionais médicos que estão acompanhando suas gestações, com comentários do tipo, seu bebê está muito grande, ou ele está muito pequeno, ou seu quadril não é um quadril muito bom, ou você tem muito líquido, pouco líquido, e vai minando um pouco a autoestima dessa mulher. E faz com que elas pensem que elas não são mais capazes de ter aquele parto normal. Para o hospital não é interessante o parto normal, para o médico não é interessante o parto normal, para o plano de saúde. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. É um tema que tem repercussões em curto, médio e longo prazo, a nível de sociedade, é um tema de saúde, uma questão de saúde pública. Hoje é muito grave a situação que a gente vive, o Brasil é o campeão mundial de cesariana, então assim, em nível de saúde pública isso é muito complicado. É um assunto que diz respeito a todos nós e ele é muito visceral, ele é muito instigante, ele é muito de todos nós, então assim, não é um filme para gestantes, não é um filme para as mulheres, é um filme para todo mundo, mesmo um cara que não quer ter filho, ele vai lá para se revoltar contra o sistema, para se revoltar contra a matrix obstétrica, para se revoltar contra uma indústria que faz com que a gente roube um sonho de uma mãe de ter um parto normal. Então é um filme universal, é um filme humanista. E para falar sobre o parto humanizado, a gente chamou Débora Delage, que é mestre em saúde pública e fundadora do grupo Maternamente. Débora, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite do seu jornal para estar aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Débora, nós temos 52% de nascimentos por cesariana. Quais são os riscos para a mulher e para o bebê nesses casos? Esse dado já está provavelmente maior que isso, porque esse é um dado de algum tempo atrás. Provavelmente 2012 fechou com mais do que 52%. Os riscos ficam aumentados quando a gente tem mais do que 15% de cesarianas praticadas nas mulheres, tanto para ela quanto para o bebê. Para o bebê, particularmente o que mais acontece é o risco de desconforto respiratório ao nascer, que significa que esse bebê não estava pronto para nascer. Muitas vezes a família pensa que o bebê foi para a UTI porque ele estava num risco e a cesariana o salvou desse risco. Pelo contrário, a cesariana o levou para a UTI, porque ele não estava pronto. Para a mulher, a gente tem um risco aumentado de hemorragias, de infecções e para os nascimentos subsequentes que ela vem a ter,
ela pode ter inserção inadequada de placenta uma próxima gestação, tudo em consequência da cesariana que ela sofreu antes. E se nós compararmos o Brasil com outros países, qual que é a nossa situação? Nós temos no mundo inteiro um movimento, uma tendência de aumento das cesarianas, mas há percentuais muito menores em outros países, particularmente no bloco europeu ocidental, em que a gente tem países com cerca de 7%, 8% de cesarianas, e ao mesmo tempo índices muito bons de resultado materno e resultado do recém-nascido, ou seja, menos doença e menos morte, tanto da mulher quanto do bebê. Nós vimos na matéria agora há pouco que os médicos colocam um certo impedimento para a realização de partos naturais. Quais são os interesses envolvidos nesses casos? Embora o pagamento por cesarianas e partos no setor privado seja praticamente equivalente, para o médico é melhor ele gastar uma tarde com 6 cesarianas ou gastar uma tarde em meio parto. É fácil fazer a conta bater. Para os hospitais também há muitos interesses em jogo, particularmente os privados, porque uma internação por cesariana demora mais, portanto, exige mais procedimentos e tudo isso se torna lucro, de alguma forma, para o hospital. E nós podemos pensar em casos que realmente a cesariana é necessária? Sim, claro. Cesariana é uma cirurgia que surgiu para salvar vidas. Quando usada adequadamente, é isso que ela faz. Tá? Então, por exemplo, situações como para fazer uma cesárea eletiva, por exemplo, a placenta prévia total, que é uma placenta que cobre o fundo do útero, ela está, não o fundo, o colo do útero, ela está localizada na saída do bebê e ela não vai sair de lá. Então essa é uma situação em que não é adequado esperar o trabalho de parto, porque ela pode se deslocar, provocar uma hemorragia interna no útero e isso acarretar até a morte do feto ou às vezes até a da mulher. Débora, você continua aqui com a gente. No Brasil, nasce uma criança a cada 8,7 segundos. É o que mostra o site Breathing Nerd, que calcula quantas pessoas nascem e morrem no planeta. São quase 10 mil partos por dia em nosso país. Um momento importante e delicado na vida das mulheres que deveria ser festejado. Eu disse deveria. Em inúmeros casos, isto não acontece e a causa é a violência obstétrica. Quando Cecília, a primeira filha, nasceu, Elis não sabia muito bem o que esperar do parto. Já durante a gravidez de Pedro, Elis se informou bastante e estava convicta. O parto seria normal, mas... Eu não fui respeitada em nenhum dos meus desejos, né? Cheguei no hospital, não pude andar. Fiquei deitada numa posição de litotomia, né, de costas, e eu pedi para mudar de posição, eu não pude. Eu queria ficar de lado, eu não pude. Quando eu estava sentindo as dores, né, os puxos de que o bebê ia nascer, eu disse para o meu marido, eu não estou aguentando essa dor. E o meu marido disse, grita, amor. E a médica falou, não, aqui não pode gritar, né? Então, assim, em poucos minutos, foram várias atitudes e falas violentas, né? O que aconteceu com Elis é o que se chama de violência obstétrica. Inclui a violência física, como o uso forçado de remédios e procedimentos, e cesariana desnecessária, mas também violência verbal e ameaças, humilhação, piadinhas, falta de privacidade, descumprimento da lei que há 8 anos garante a presença de um acompanhante durante o parto, impedimento do contato pele a pele com o bebê. Infelizmente, pesquisa da Fundação Perseu Abramo mostra que 1 em cada 4 brasileiras já sofreu violência obstétrica. Para evitar essas agressões, surgiram no país vários grupos de apoio às gestantes que veem o parto como um evento natural, em que muitas intervenções externas são desnecessárias. A gente divide experiência, o que a gente viveu e não gostaria de ter vivido, o que a gente viveu e que vale a pena ser vivido, tanto na gestação como no parto, quanto depois que o bebê nasce, o pós-parto, né? Porque a maternidade é para a vida toda. Então, é um grupo de conversa, de debate, bate-papo, é onde a gente descobre muita coisa. Mas para o nascimento da Esther, agora com 2 meses, Elis realizou um parto humanizado, do jeitinho que ela queria. Com o apoio de uma enfermeira obstetra, Esther nasceu em casa, com ajuda apenas de aromaterapia, massagens relaxantes e escalda-pés. Tive um parto
sem dor, porque a maioria das pessoas acham que parir dói e parir não dói, né? As dores que a gente sente são dores próximas do período expulsivo, mas é do próprio corpo, né, expulsando o bebê, e é muito bom, não é nada ruim. A gente vive num momento que tudo tem que ser rápido, né? A gente quer tudo muito rápido, a gente não tem paciência de esperar nada. E esperar um trabalho de parto, ou esperar um parto, um nascimento, ele é árduo, e aí começa a passar muita coisa na cabeça dos pais. Débora, você é fundadora do grupo Maternamente, que atua desde 2009 em defesa das mulheres, dos direitos da mulher e também por melhoria na assistência, né, ao parto. Quando é que começou essa militância? Essa militância ela começou uns 3 a 4 anos antes, né, de eu e a outra coordenadora, que é a Denise Ni, iniciarmos a iniciativa dos encontros. E aconteceu por causa do nascimento da minha própria filha. Não foi muito diferente do que apareceu na reportagem, embora no meu caso tenha terminado numa cesariana desnecessária, em função da cascata de intervenções. Durante algum tempo eu não me dei conta de que aquilo tinha sido desnecessário, mas depois de algum tempo começou a me incomodar. E ao buscar respostas para a minha questão individual, eu descobri grupos de militância nessa área, aderi, não saí mais. E o grupo tem esse propósito de trabalhar na roda de conversa, as necessidades individuais, mas ao mesmo tempo nós também somos um movimento social que busca mudança de paradigma e a influência sobre as políticas públicas da área. Débora, daqui a pouquinho a gente continua com esse assunto. E agora vamos à redação do seu jornal saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Li. Boa noite a todos. Está previsto para a tarde desta sexta-feira um ato pela libertação de 4 pessoas em situação de rua presas desde o dia 30 durante protesto por melhores condições no Centro de Acolhida da Estação Vivência, na zona norte de São Paulo. No protesto, cerca de 20 pessoas queimaram pneus e colchões sem causar nenhum prejuízo ao albergue, que é mantido pela Prefeitura em convênio com uma ONG. Os 4 homens tiveram negado o pedido de habeas corpus. A partir de hoje, os planos de saúde terão que cobrir custos com medicamentos via oral para tratamento em casa do câncer de estômago, fígado, intestino, rim, testículo, mama, útero e ovário. Com a entrada em vigor da ampliação da cobertura obrigatória, também foram incluídos 50 novos procedimentos, como cirurgias e exames, e 28 cirurgias por videolaparoscopia. O governo paulista sancionou hoje uma lei que pretende acabar com os desmanches irregulares de automóveis. Haverá um sistema para rastrear todas as etapas de desmontagem e as empresas que comercializam as peças terão que se cadastrar no Detran. As empresas têm 180 dias para se adequarem. E a isenção de imposto de renda sobre a PLR, a participação dos trabalhadores sobre lucros e resultados das empresas, subiu de R$ 6.000 para R$ 6.270. Essa isenção entrou em vigor no ano passado, atendendo demandas antigas das centrais sindicais. Você, Eli. Vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre a importância das doulas para as gestantes nesse seu jornal especial sobre o parto humanizado. Até já. Hoje o seu jornal é sobre parto humanizado e a gente conta com a participação de Débora de Lage, que é mestre em saúde pública e também fundadora do grupo Maternamente. O parto humanizado, aos poucos, vem sendo a escolha de muitas mulheres. Há 15 anos, a Casa de Parto de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, incentiva e ajuda as gestantes a terem um parto natural e saudável. O atendimento é de graça e para todas as gestantes do país.
O silêncio aqui traz a calma que toda mãe precisa num momento tão importante de sua vida. Cada mãe, pelos seus próprios motivos, procura pela casa de parto Sapopemba, na zona leste de São Paulo, mas todas com uma única vontade: terem seus filhos de parto natural. O lugar atende mães de todo o Brasil, com a única condição de que elas estejam saudáveis. Em princípio, a gente atendia a comunidade próxima, né? Nós tínhamos, na época, 60 partos mês. E foi diminuindo quando começou a abrir os hospitais do entorno. E a filosofia da Casa do Parto é atender aquela gestante de baixo risco que queira ter um bebê de parto natural e que não tem nenhuma patologia. A partir da 37ª semana, a gestante passa a ser acompanhada aqui na casa de parto. Semanalmente, ela visita a casa. A partir de 40 semanas, ela vem a cada 3 dias. E quando a hora chega... Ela pode ter o acompanhante que ela desejar. São bem-vindas as doulas. Ela escolhe a posição que o neném dela vai nascer. Ela escolhe o local que o bebê dela vai nascer. Nós temos a banheira, nós temos a bola... Nós temos um banquinho de pool e uma cama também especial para parto. Rosiane teve sua primeira filha de parto normal aqui. Era bem nova, 14 anos. Contou que teve medo de fazer cesárea. Para ter o segundo filho, quis voltar para cá. Que eles cuidam bem, dá bastante atenção pra gente, ajuda, faz as coisas na hora que a gente quer, né? Não força nada. O nascimento, ele é um momento muito especial, né? Para ser tratado como mais um. Então, eu acredito que a gente tenta fazer com que ele seja especial dessa maneira. Depois de ficar tão próxima ao bebê durante 9 meses de gestação, a mãe não é separada do seu filho. Wesley vai ficar o tempo todo bem pertinho de Rosiane. A gente não tem berçário, então assim, o bebê nasce e fica com a mãe. Aí depois disso ele vai para um lugar, é pesado, medido e volta com a mãe. A mulher, ela é protagonista do parto dela, porque o parto é dela. Débora, nós vemos que é belíssimo esse tipo de trabalho, mas ainda são poucos, né, os lugares que também têm uma estrutura e uma mentalidade como essa da Casa de Parto de Sapopemba, que é municipal, né? É municipal do município de São Paulo, isso. Nós já tivemos mais casas de parto isoladas como esta, que é a Casa de Parto de Sapopemba. O município de São Paulo já teve 2 outras, todas as 2 foram fechadas. E hoje em dia a política do Ministério da Saúde é incentivar a criação de centros de parto normal anexos ou próximos dos hospitais já existentes. Um modelo um pouco diferente desse, mas com a intenção de implantar um paradigma de assistência em todo semelhante ao que foi mostrado na matéria. Entretanto, a gente tem estruturas montadas, mas não tem profissionais ainda atuando nesta lógica do jeito que a gente espera, que as mulheres poderiam esperar. Infelizmente, temos muito ainda que caminhar. Pois é, Débora, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou o projeto de lei que cria o parto humanizado na rede pública municipal. Isso quer dizer que as gestantes passarão a ter direito à anestesia em parto normal, quando solicitarem, e poderão optar por métodos não farmacológicos de alívio da dor, como massagens e banho quente. Elas poderão ainda saber com antecedência onde darão à luz e escolher o tipo de parto e um acompanhante. Existe também um projeto de lei do senador Gin Argelo que prevê o parto humanizado pelo SUS. Essa proposta pretende garantir que as recomendações já feitas pelo Ministério da Saúde saiam do papel. Débora, o que é que você achou desse projeto de lei? Este projeto de lei, ele é mais um dos projetos de lei que atualmente estão entrando nos municípios brasileiros, que tentam ser uma política afirmativa no sentido de garantir cumprimento de outras leis, que já existem, mas que parece que não pegam, né, entre aspas. Como, por exemplo, a lei do acompanhante. Nós temos a lei do acompanhante desde 2005. Isso foi citado também em algum momento na matéria. E, no entanto, nós temos hoje em dia ainda, muito próximos de nós, muitas restrições ao cumprimento total da lei. É como se a lei pudesse ser modulada de acordo com as conveniências de cada serviço. De fato, a presença de um acompanhante ao lado da mulher é uma das possibilidades que melhor
melhor impactam nos desfechos positivos para a mulher no parto e para o bebê. Sozinha, ela é responsável por várias melhorias. E em não sendo implantada, a gente deixa de ter essas melhorias. Por outro lado, este projeto, ele ainda poderia ter sido um pouco mais avançado, no sentido de garantir mesmo direitos para as mulheres. Quando eu leio o texto e vejo que, por exemplo, o médico pode não cumprir o plano de parto se ele identificar algo que incorre em risco para a saúde do nascituro. De quem nós estamos falando dos direitos? É do nascituro ou da mulher? Se nós já estamos debatendo isso na sociedade, que pessoas que estão aqui, nesse momento, vivas, têm direitos instituídos e estamos colocando os direitos de um ser que ninguém vai negar, que é do total interesse daquela mulher que ele nasça bem, mas os direitos dela têm que ser vistos primeiro. Então, não consigo conceber, como representante desse movimento social das mulheres, em prol da humanização da assistência no parto, que um médico possa interromper o fluxo dos direitos, do cumprimento dos direitos das mulheres. Então, eu acho que esse projeto poderia ter tido aí um veto nessa área que, infelizmente, o prefeito não percebeu. Nós voltamos a conversar já já. Muitas mães optam pelo trabalho das doulas, tentando resgatar a humanização nos períodos de gestação, parto e pós-parto. São elas que dão suporte físico e emocional às gestantes. O sorridente Pedro, de apenas 11 meses, chegou ao mundo de forma natural, sem trauma, pressa ou intervenção médica. Foram 14 horas de trabalho de parto. Para aguentar as dores e não desistir do parto normal, Ana Maria contou com uma equipe médica humanizada na Casa de Parto Ângela, em São Paulo, e com o apoio de uma doula. Eu escolhi pelo parto humanizado porque eu queria ser protagonista desse momento. Qual foi o papel da sua doula nesse momento de trabalho de parto, que é tão complicado, né, para a mulher que sente muitas dores? Qual foi a importância dela nesse momento? Em acalmar, naquele momento que você tem as contrações, ela te ajuda na respiração, ela faz massagens, tá lá para te abraçar, para te acolher. Depois do pós-parto, a gente ajuda com a amamentação e outras questões emocionais da mãe que podem aparecer, né? Tem doulas que são psicólogas, outras educadoras, massagistas, acupunturistas. Então, existem ocupações complementares ao trabalho. E o que te motivou a fazer esse trabalho? Foi no nascimento da minha segunda filha, né? Meu primeiro eu passei por uma cesárea que eu percebi que não tinha uma indicação muito clara, então eu comecei a pesquisar muito por que isso foi necessário. Busquei uma doula e achei incrível o trabalho e me identifiquei e vi que eu podia ajudar também as outras mães com as minhas experiências de parto. A Adriana está grávida novamente e conta com o apoio da doula Daniela, ativista há mais de 10 anos do parto humanizado. A busca pelo parto humanizado também acho que é a busca pelo empoderamento, é a busca por uma experiência de parto mais prazerosa, com mais domínio sobre o seu próprio parto. É ela que está no processo ativo de ter o bebê e os profissionais estão ali para apoiá-la no que ela precisar. A luta pelo parto humanizado é um movimento de contracultura às cesáreas que se tornaram uma epidemia no país. Além do próprio ativismo dos profissionais que estão trabalhando para isso, existe um movimento social, um movimento das próprias mulheres de irem para as ruas e de solicitarem que as equipes delas atendam o seu desejo. Para saber mais sobre o trabalho das doulas ou contratar o serviço, o site doulas.com.br oferece um cadastro das profissionais em todo o país. Já no site maternidadeativa.com.br você encontra informações de cursos de formação de doulas e orientação para futuras mães. É um apoio, é uma confiança que você sente para poder passar por toda essa transição, né, de ser mãe. Com certeza eu quero ter mais filhos. Débora, e como é que você avalia o trabalho das doulas?
O que eu percebo é que a maioria das mulheres que tem a presença da doula tem depoimentos muito positivos, de que foi mais fácil transpor aquele umbral, aquele portal da passagem para o parto com a presença dessa doula. E é um serviço, quanto custa esse serviço? Ele é acessível para as mulheres? E se não é, o que a gente pode fazer ou o que se poderia ser feito para melhorar isso? Existem doulas privadas que cobram pelo seu trabalho. Existem também em alguns serviços públicos as doulas voluntárias que trabalham no SUS, que prestam sua função voluntariamente no SUS. O que nós acreditamos é que a presença dessa mulher, independente de ser no privado ou no público, ela melhora os desfechos, como prova uma revisão sistemática da colaboração Cochrane a respeito. E para melhorar isso, nós precisaríamos ter a profissionalização dessa doula no serviço público, particularmente. É melhor que a doula seja escolhida pela mulher, uma acompanhante em que você confia, bate o olho e sente aquela afinidade. Mas se pelo menos nós tivermos essa profissional disponível no serviço público, não apenas para pegar na mão e passar a mão no cabelo da mulher, mas para fazer ativamente a sua função de suporte físico, de suporte emocional real, de fato as mulheres no serviço público vão começar a ter vão começar a solicitar a presença das doulas. Débora, nós queremos agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelo trabalho com o grupo Maternamente e esperamos outras oportunidades para que você volte aqui. Muito obrigada por ter me convidado, estamos sempre à disposição. Nós agradecemos. E a gente termina o seu jornal especial com um trecho do documentário Humanizar é Possível. A ideia nasceu da experiência de uma mulher que optou por ter um filho em um parto natural. A realização do documentário é do grupo Sambaqui. Vou ter meu filho no ambiente de carinho.